Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos neste domingo pela manhã para mais uma escola dominical, onde nós temos o nosso encontro com o nosso Deus, para junto a Ele nós crescermos e aprendermos a viver uma vida de santidade enquanto vivermos aqui neste mundo, porque depois de tudo isso nós teremos a nossa morada celestial, mas precisamos estar em comunhão com Deus. Nós vamos nesta manhã começar um estudo novo. Gostaria que você pudesse convidar outras pessoas para participarem, para estar também aprendendo juntamente conosco, estudando a palavra dele. Nós vamos, nesta hora, louvar a Deus cantando o hino 341 do nosso cenário evangélico da Igreja Metodista. Nós estaremos louvando a Deus com o hino 341, segurança e alegria. É o que mais precisamos, principalmente nos dias atuais. Então vamos louvar o Senhor nesta hora. Que segurança tenho em Jesus, pois dele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas de graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Aleluia! Nós vamos pedir ao Heraldo que esteja orando nesta hora, colocando esse estudo nas mãos do Senhor, cada irmão, cada irmã, e agradecendo pela oportunidade de podermos estudar neste domingo abençoado. Vamos orar. Senhor amado, queremos te louvar pela dádiva da vida e pela oportunidade da manhã deste domingo estarmos reunidos para estudarmos a tua palavra. Amém, Jesus. Pai querido, pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes
e de uma maneira muito especial todos aqueles e aquelas que estarão participando desta live. Ó Deus, que possam receber a palavra do Senhor com graça e que esta palavra possa produzir na mente, no coração, na família, uma transformação, que possa produzir amor, comunhão, sim, sabedoria e, acima de tudo, libertação, para que possamos ouvir, entender e compreender a voz de Deus. Pai, aleluia, abençoa a todos quanto estarão ouvindo posteriormente, participando posteriormente desta live. Que a bênção do Senhor recaia sobre cada um e sobre toda a família. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, nós estaremos estudando nesta manhã com o tema Famílias Curadas Curam. Famílias curadas curam. Eu particularmente gosto muito de estudar sobre família e baseado na palavra de Deus, porque se uma família vai mal, se uma família não está estruturada, edificada na rocha que é Cristo, todos que participam dessa família se desagregam. No trabalho também nada vai bem. As coisas não fluem como deveriam fluir. Então nós precisamos ser curados. E essa cura, eu estou dizendo de cura espiritual. Às vezes a pessoa tem tudo em casa, as famílias têm todos os tipos de bens materiais, mas falta paz, falta comunhão, falta amor, falta dignidade, respeito. E as pessoas ficam adoecidas psicologicamente e não têm prazer em nada. Então, baseado na palavra de Deus, nós temos ensinamentos, desde lá da época de Moisés, quando Moisés ele foi chamado por Deus para ser mediador entre Deus e o povo. E ali tem vários ensinamentos que nós vamos estudar hoje. E dentro da sua família, dentro das nossas famílias, nós podemos meditar e ver através desse estudo o que é que precisa ser consertado para que as nossas famílias sejam curadas para poder curar outro. Porque a própria Bíblia diz em outro texto que um cego não pode guiar outro cego. Se nada vai bem com uma pessoa, como ela poderá ajudar a outra? Se uma família não está bem, como ela poderá ajudar uma outra família? Então, por isso me veio à mente a gente colocar esse tema. Famílias curadas curam. Vamos, com muita atenção, ver o que é que precisa ser acertado para, à luz da palavra de Deus, nós melhorarmos e sermos curados e abençoar outras pessoas. Nosso texto está baseado em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, do versículo de 1 ao versículo de número 11. Isto, ao versículo 12. Deuteronômio 6, de 1 a 12. Nós vamos estar lendo então o texto e em seguida nós vamos estar discutindo como que nós podemos ser curados. Diz assim: o fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passes para possuir. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta
em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí vem os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob o juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartares. Guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da servidão. Aleluia. Heraldo, como nós estamos falando de famílias curadas que curam, baseado nesse texto, nessas leis de Moisés, que nós temos a falar para as famílias de hoje, que podem ser melhoradas, consertadas, acertadas, mesmo em meio às turbulências, às tribulações, para que sejam curadas. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Nós sabemos que a família é o alicerce, é a base da sociedade. Se temos uma família curada, se temos uma família sadia, se temos uma família que congrega comunhão, entendimento, respeito, a partir de pai que respeita os filhos, para que os filhos possam, vendo o respeito dos pais, possam respeitá-lo. Pai, o esposo que respeita a esposa que respeita a esposa. Nós estamos estruturando a igreja maior do Senhor, porque a nossa casa, a nossa família é uma pequena igreja, e é da nossa casa é que surge a grande igreja do Senhor. Então, para que esta igreja do Senhor seja curada, nós precisamos começar dentro dos nossos lares, vendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa deixar de fazer, para que tenhamos uma família sadia, abençoada e que respeite, para que possam gozar das bênçãos a qual Deus prometeu a Abraão. E dentro do texto que nós vimos aqui, nós temos a instrução, temos o maná, temos o manancial, para que a nossa família seja estruturada. Uma família, filhos obedientes, eles vão produzir outros filhos obedientes. Pais sábios e obedientes vão dar exemplo para que esses filhos possam segui-lo. E a recomendação que Deus fez a Moisés: inculca, mostra, escreva nos umbrais da tua casa, para que realmente eles possam sempre estar lendo
aprendendo. E quando nós vemos uma família assim estruturada, Silanilda, nós vemos então que aquele lar é uma pequena igreja que forma a grande igreja do Senhor, e esta grande igreja do Senhor, ela trabalha. Mas quando esta igreja, pequena igreja, ela não está estruturada no Senhor, infelizmente, em vez de ela trabalhar, ela atrapalha. Então, nós precisamos estar atentos, porque nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Porque tudo nós dependemos do Senhor. Tudo nós precisamos do Senhor. Porque Ele é que nos socorre. É Ele é que nos guarda. E a primeira coisa, quando estamos enfrentando uma dificuldade, é pedir ao Senhor, é clamar ao Senhor. Então, a Ele nós devemos toda a nossa obediência, toda a nossa sabedoria, e o ensinamento que nós recebemos dele, nós precisamos aplicá-lo à nossa vida primeiro e espalhar para as famílias. E você que está nos acompanhando nesta manhã, gostaríamos que você pudesse guardar no seu coração o ensinamento para que você tenha uma família estruturada. E da sua família estruturada, você forma a grande igreja do Senhor estruturada, que trabalha, que doa, porque ela recebe. Nós doamos ao Senhor porque nós recebemos primeiro. Então, a nossa família precisa ser estruturada, porque é a pequena igreja do Senhor. É interessante que, no primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: estes, pois, são os mandamentos. Veja bem, é mandamento que Deus disse para Moisés falar ao povo para que pudessem possuir a terra produtiva. E mandamento é para ser cumprido. E ele disse assim, olha, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses, ensinar e cumprir, para que possas para possuir a terra prometida, né? Que é a terra que manda leite e mel. Foi quando o povo saiu da escravidão do Egito. Então, eu vejo assim, as nossas famílias, nós precisamos de realmente sermos obedientes. Não adianta somente respeitar as leis e não sermos obedientes, não só nas leis, mas como também ao Senhor. Então, mandamento, repito, é para ser cumprido. E por que as famílias adoecem, então, muitas vezes? Justamente porque não obedecem os mandamentos e os estatutos do Senhor. Encontra tempo para tudo, menos para buscar o Senhor. E mandamento, quando não é cumprido, tem consequências. O que você acha? Se nós não cumprirmos os mandamentos do Senhor, como é que nós vamos receber as bênçãos que Ele promete para nós? Não tem como. Ele ordena, olha, se cumprires, você receberá. Se não cumprir, você não vai receber. Então, o que nós gostaríamos que você, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte desta live, que você pudesse cumprir com os mandamentos do Senhor, para que você e a sua família seja abençoado, para que você tenha do Senhor aquilo que Ele promete, porque é tudo dele, é tudo, nós não temos nada, nós somos apenas mordomos aqui, tomadores de conta, e a vida passa como um vento. Então nós, quando o Senhor escreve, cumprir os mandamentos, você receberá. A pergunta que eu deixo para vocês nesta manhã, meus irmãos e irmãs, meus queridos, você tem cumprido com os mandamentos do Senhor? Esta é a pergunta. Responda para si.
E depois você vai ver que muitas das coisas que está acontecendo na sua vida, na sua família, é fruto da sua desobediência, é fruto de você não obedecer e não cumprir com aquilo que Deus está pedindo para você. Porque é promessa do Senhor de abençoar. Mas abençoar quando nós cumprimos aquilo que Ele está pedindo. Se nós não cumprirmos, Ele também não tem compromisso de nos abençoar. Ele pode nos guardar, pode nos proteger, mas nós não recebemos na totalidade aquilo que Ele tem reservado para nós, para você, para a sua família, para os seus filhos. Então, que você, meu querido, possa cumprir com os mandamentos, com aquilo que Deus está pedindo, está ordenando para nós nesta manhã. E olha bem o que diz o versículo 2. Deus diz o seguinte: guarde todos os estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. É ordem. Te ordeno. Tem um ditado que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E às vezes não paramos para colocar isso em prática na vida cristã. E as famílias ficam adoecidas, não ficam famílias curadas. E esse versículo diz ainda assim, olha, é para que tu inculques esses mandamentos, ensine a seus filhos, os filhos dos teus filhos, para que os seus dias sejam prolongados. A desobediência leva à morte precoce. A desobediência, ela leva à promiscuidade. A desobediência leva a brigas, leva a contendas, leva à falta de respeito, de domínio próprio. E obedecemos o quê? A palavra de Deus, né? Aí vem o versículo 3 que nos diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Olha o que Moisés fala. Quer explicar, Heraldo? Quer falar? Quem não gostaria de usufruir de leite e mel? Todos nós, porque é sadio, fortalece, tem as suas propriedades nutritivas que fortalece a nossa vida material. E o fortalecimento da nossa vida espiritual é em decorrência da obediência. Ouve, pois, Israel, e atenta em cumprir os bens te sucederá. Então, quando nós ouvimos, mas não é ouvir de deixar entrar de um lado e sair do outro, não. É ouvir, guardar e praticar no nosso dia a dia. E quando nós assim fazemos, nós somos abençoados e nós vamos possuir essa terra que mana leite e mel. E onde fica esta terra que mana leite e mel? Ela começa dentro do nosso lar. E como é que começa dentro do nosso lar? É do respeito familiar, é o convívio familiar, é o congregar familiar, é o diálogo familiar, é o respeito do filho, da filha para com o pai. Quando o pai fala alguma coisa para o filho ou para a filha: meu filho, você deve fazer isto ou não fazer isto, e que ele obedece, ele é abençoado e ele está usufruindo leite e mel, porque os pais têm um maior tempo de vivência, já passaram por aquela experiência e viram que não foi bom. Então, o que nós queremos passar para os nossos filhos são coisas boas. E as coisas boas estão dentro da palavra de Deus nos ensinando. Ouve e atentam em cumprir. Então, você que está nos ouvindo nesta manhã, fique atento em cumprir, em ouvir, em obedecer, para que você possa ter o maná,
leite e mel, que você tenha o prazer de chegar em casa, ser bem recebido pela sua esposa, ou ser recebido pelo esposo, que você tenha prazer de retornar para casa e ser recebido pelos seus filhos, que você tenha prazer de ter tempo para compartilhar com os seus filhos, para dialogar com os filhos, para brincar e também para ensiná-lo a palavra do Senhor. E é importante a gente lembrar que aí, quando a família faz essas coisas, elas se tornam curadas. É hora da gente repensar, porque de repente as nossas famílias não estão curadas, estão doentes, justamente por falta de obedecer os mandamentos do Senhor. A gente reflete nisso, nós precisamos refletir. E veja, uma outra coisa, Márcio, que a gente observa muito nos nossos dias atuais, que é o versículo 4, que diz assim: ouve Israel, Deus falando para o povo de Israel, os judeus somos nós, a igreja do Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro. E às vezes procuramos em tantos lugares, e Deus está pertinho da gente, esperando que a gente o busque. Busca às vezes no Deus dinheiro, no Deus fama, no Deus status, em tudo. Mas deixa Deus só para a hora dos apertos. E isso é muito complicado. Nós temos somente um único Deus, o Deus verdadeiro. Isso foi falado para Moisés explicar ao povo. Às vezes, até a televisão dentro de casa, ela ocupa um lugar que é o lugar de Deus, porque Deus precisa ser colocado em nossas vidas, nas nossas famílias, em primeiro lugar. Em qual lugar você tem colocado Deus na sua família? Se não for Deus, certamente a sua família está adoecendo ou está adoecida. Como pode abençoar a outros? Você falou que, infelizmente, nos dias em que nós estamos vivendo, os filhos estão partindo mais cedo para outra, porque não estão obedecendo, não estão sendo ensinados pela palavra de Deus. Os pais, muitas das vezes, têm tempo para fazer tantas outras coisas, mas não tem tempo para ensinar, mostrar, educar, e os filhos vão se tornando rebeldes. A partir dos 10 anos, praticamente, os pais hoje já estão perdendo o controle dos filhos. E aí eles estão enveredando para outro caminho. Enquanto os pais estão caminhando em direção à igreja, eles estão caminhando em outras direções. E essas outras direções, esse outro caminho que eles têm pegado, infelizmente, o final dele é o abismo. O final dele é o caminho de morte. Pensa que é caminho de vida, mas no final é caminho de morte. Deixe o caminho da vida, onde os pais estão seguindo, e pega o caminho da morte. E aí nós estamos vendo uma geração partindo mais cedo, precocemente, a partir dos 12, 13 anos, a gente todos os dias está vendo aí parte desta geração partindo mais cedo, sem viver nada. Estão partindo porque se envolveram num caminho que muitas das vezes eles não têm volta. E eles têm que seguir nesse caminho, e seguindo esse caminho, ele vai levá-lo até o buraco, vai levar à destruição. E a verdade era que nós vivemos uma época em que a estrutura emocional das pessoas, elas estão muito abaladas. Eu nunca ouvi, e tenho estudado bastante isso, tantos casos de pessoas com transtorno de personalidade. E isto, ao meu ver, uma das causas é a falta de priorizar Deus, falta de colocar Deus em primeiro lugar.
E aí o versículo de número 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha que versículo lindo. É uma ordem de Deus. É uma lei para ser cumprida. Temos que obedecer. E quando nós não colocamos o amor nosso totalmente no Senhor Deus, e com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, como que as coisas vão caminhar bem? Como é que nós vamos descobrir que temos que amar o Senhor de todo o nosso coração? Lendo, estudando a palavra de Deus, e nós, como pais, como a raiz, como tronco, passar para os nossos filhos, para que eles possam também usufruir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que isto? É porque de Deus é que vem todas as coisas para nós. Se temos tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus para nós. Nós não somos nada sem o Senhor. Mas quando nós temos o Senhor na nossa vida, no nosso lar, dirigindo e amando de todo o coração, respeitando os seus mandamentos e fazendo aquilo que Ele pede, nós somos abençoados. A nossa família é abençoada. Os nossos filhos são abençoados. Eles não darão trabalho, mas serão bênção para nós. A palavra do Senhor é que os filhos são bênçãos para os pais. Mas, lamentavelmente, muitos filhos, como nós vemos, a família entra em desespero, porque os filhos, em vez de ser bênção, torna-se um fardo pesado que os pais já não têm como carregar. Mas isso, Heraldo, a gente observa aqui que é falta do aprendizado em casa, o aprendizado da igreja. Se não vem uma família que teme a Deus, que ama, que respeita de todo o coração, de toda a tua alma, vai aprender como? Então já vem de lares adoecidos, como vai poder curar outros se não tem em casa. Isso é muito triste, é lamentável, mas há tempo. Deus é o mesmo. Ele está pronto a estender as mãos e continuar nos abençoando poderosamente. O que precisamos é estar atentos. E nesse estudo, nesta manhã, amados, nós estamos mostrando que nós precisamos, de fato, amar a Deus em primeiro lugar. Inculcar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, a todos aqueles que precisam. Porque a família que estiver adoecida, ela será curada. Deus tem tudo para nos dar, mas às vezes deixamos ele em segundo, terceiro plano. E aí o versículo... Quer falar? Quero sim. E essa observação que você fez, desse cuidado nosso, começar dentro do lar, é porque os nossos filhos, eles vão ser inseridos na sociedade. Sim. Ao sair para estudar, para conviver com outras pessoas, com outras personalidades, com outros pensamentos. Então eles têm que estar estruturados para que esses outros pensamentos não venham corromper os bons costumes e aquilo que eles receberam lá. Eles saibam aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e eles estarão sempre firmes na rocha que é o Senhor. E aí eles tornam filhos, tornam pessoas, tornam alunos abençoadores no local que estão. Eles farão a diferença. Eles não precisam falar nada, mas eles farão a diferença pelo comportamento e pela sua maneira de ser. E aí falta para os lares estudar a palavra, fazer o culto devocional, orar, estar pronto para estar ajudando a família, ser uma família edificada no Senhor. São os mandamentos que Deus passou a Moisés e
para que colocasse para o povo, ensinasse para que conseguissem entrar na terra prometida. É exatamente o que nós estamos trazendo nesta manhã para você, meu irmão. Buscar o Senhor em primeiro lugar, como diz a palavra do Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. E quando você, ao levantar, mesmo que seu filho ainda esteja dormindo, mas você e a sua esposa, antes de sair para o seu lar, busque e entregue os seus filhos nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa cuidá-lo, possa livrá-lo. Você já está fazendo uma parte, e depois você terá o tempo físico de conversar, mesmo que você esteja cansado. Se o seu filho ou a sua filha te convidar, te chamar para uma conversa ou contar uma história, que você possa parar, ouvi-lo, porque aquilo vai lhe fazer bem e vai fazer crescê-lo. E aquilo que você precisa ajudar a corrigir é a oportunidade quando ele estiver compartilhando com você daquilo que ele aprendeu lá fora. E olha que coisa, né? Os próximos versículos dizem assim, olha, os 6. Essas palavras que eu te ordeno, Moisés no caso, elas estarão, te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Que maravilhoso! Ou seja, cadê a responsabilidade de pais? Responsabilidade de pai, mãe, do pai como sacerdote da casa. As responsabilidades de inculcar são dos pais. Famílias curadas curam. Precisamos fazer isso, amados. Voltar ao primeiro amor. Lembrar que nós precisamos ter os nossos cultos com nossos filhos, com nossas famílias. Ter o nosso momento de oração, momento de estudo da palavra. A família não vai adoecer. Pelo contrário, terão respaldos, respostas e, sobretudo, Deus na frente para guiar, para controlar. Não é verdade? E esse ensinamento, ele começa em casa e ele é estendido à igreja. E nós vamos à igreja. Nós estamos prestes a voltar os cultos presenciais. Nós temos um bom número que estão frequentando, que estão presentes à igreja. Mas também temos um bom número que se desviaram, esqueceram de que tudo nós dependemos de Deus. Então, nesta manhã, quando nós estamos estudando família sarada, ela cura, família curada, cura. Nós queremos fazer um convite e um apelo a você, meu irmão, que tem sido fiel, retornando à presença total ou mesmo parcial. E você sentir que o seu irmão está se desviando, leve-o, convide-o para voltar à casa do Senhor, voltar ao primeiro amor, porque é este primeiro amor que vai conservar a nossa vida de graça, porque vida mesmo só no Senhor. Fora do Senhor não há vida, porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida é no Senhor. Que você possa voltar, convidar para que nós tenhamos novamente a igreja compartilhando, trabalhando e não esquecendo do primeiro amor. Não voltando para o segundo amor que está usufruindo agora, sem a responsabilidade de ir. Você está desestruturando a sua vida, está desestruturando o seu lar, está desestruturando a igreja. Então o apelo é: vamos voltar ao primeiro amor o mais rápido possível, porque as coisas acontecem rapidamente, sem aviso. Nós não esperávamos que fosse passar
este longo período assim, distante das nossas igrejas. Mas louvado seja Deus, porque o povo do Senhor é aquele povo que sempre está procurando um meio de levar a palavra. Então, o mesmo meio de comunicação que serve para espalhar as coisas ruins, ele também serve para espalhar as coisas boas. E nós estamos aqui para te orientar, espalhando, mostrando para você as coisas boas que nós não podemos perder. E você, muitas das vezes, opta por ficar vendo a coisa que não agrada, que não acrescenta nada na sua vida, e deixa de ver 40, 50 minutos daquilo que vai te fortalecer, daquilo que vai te dar graça, daquilo que vai te dar vitória. Nós, praticamente, quase todos os brasileiros têm um smartphone, um telefone na mão, que ele pode muito bem parar um tempo, aquele tempozinho reservado para o Senhor, e participar da palavra. É um apelo que nós estamos fazendo agora, desta manhã de domingo, para que você possa reservar também um tempo para o Senhor, para crescer, para aprender, fortalecer a sua família, curar a sua família e também você ser curado, para que você sirva de exemplo para curar outras famílias. Amém. Aí nós vemos o versículo 8 que nos diz assim: também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal em teus olhos. E o 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Quer ensinar uma criança a aprender a palavra de Deus? Não fique colocando somente nos cultos de adultos. Crie situações. Coloque versículos no banheiro, na sua bolsinha de escola. Coloque onde ela vai passar. Isso é importante. Compre livros próprios. Quem não pode, consegue fazer desenhos diferentes ou bíblias ilustrativas. Nós precisamos, amados, ter uma família estruturada no Senhor. O escrever nos umbrais, no frontal, das portas, significa colocar versículos. A criança vai aprendendo e ela jamais vai esquecer, porque é uma fase onde aprende mesmo. E vai aprender, formando personalidade, tanto o lado bom quanto o ruim. A responsabilidade da família. Famílias curadas curam. Precisamos fazer, lembrando que nós vamos inculcar. Eu acho muito lindo os filhos de uma sobrinha, 2 menininhos, um gosta muito de louvar e o outro de orar. E são pequenininhos mesmo, e oram como adultos. Mas por quê? São inculcadas as palavras, criadas na presença do Senhor. E isso é muito importante, porque é mandamento, é ordem do Senhor. Uma família estruturada em Deus é uma família curada e que vai abençoar a outras pessoas, né? Aí o versículo de número 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha que bênção quando nós somos obedientes, né, Heraldo? É por isso que muitas das vezes eu falo, nós somos surpreendidos. E essa surpresa é fruto da promessa de Deus de dar casas, de dar coisas que nós não imaginávamos, mas que o Senhor tem reservado para nós, como diz a palavra. Então, servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, sermos obedientes ao Senhor, nós só estamos ganhando porque Ele prometeu e Ele é fiel nas suas promessas. E nós sempre falamos, Deus é fiel e Ele é fiel mesmo, porque nós recebemos muito mais do que aquilo que nós
pensamos ou merecemos. E aí nós falamos, obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus, mas está na palavra de Deus essa promessa. E Ele daria coisa que nós não edificamos, né? Não edificamos, não plantamos, mas nós receberíamos. E nós somos gratos a Deus, porque nós temos recebido do Senhor coisa que nós não edificamos, não plantamos, mas Ele nos dá essa dádiva do Senhor. Ela é para a nossa alegria. Amém. Glória a Deus. Se Deus tem nos abençoado, Ele prometeu de abençoar todos os quantos forem obedientes, obedecer os seus estatutos e os seus mandamentos. E aí vem o versículo 9 que nos diz assim, aliás, 10 nos diz assim, 10 nós acabamos de ler o 11, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres te fartarás. Que coisa maravilhosa. Eu vejo aí Deus trazendo a existência, coisas que não existem para abençoar os seus filhos. Deus é desse jeito, né, Heraldo? Agora nós precisamos realmente sermos obedientes, clamarmos ao Senhor, dizemos, Deus, nós precisamos de famílias curadas, de vidas curadas, para que nós possamos abençoar também. E isso vai acontecer em todos os momentos, quando nós atentamente obedecemos a palavra de Deus. Você quer falar? A palavra de Deus é um manancial, Senhor. E é um manancial para todos, indistintamente. E só não usufrui desse manancial, desses vinhais, desses olivais que são plantados, quando nós não queremos. E Deus, Ele está sempre pronto para dar, olha, poços que não abriste. Nós não abrimos, mas lá o poço está lá para nós retirarmos dele aquilo que nós precisamos. Os vinhais estão lá para que a gente possa colher as vinhas, as oliveiras, tudo que nós não fizemos, mas Deus preparou para nós. E esta preparação é fruto da nossa obediência, porque nós não plantamos, não fizemos nada, mas está lá para ser colhido. O que é que isto representa espiritualmente? Esses vinhais, olivais, esses poços, são os ensinamentos da palavra de Deus que nos alimentam, que nos fortalece e que nos ensina e que nos tira do caminho mau e coloca no caminho certo, na direção certa. Então, aquele que faz aquilo que o Senhor pede, aquilo que Ele manda, ele vai usufruir disso aqui, sem que ele nada tenha feito. O Senhor já fez para ele primeiro, já fez para nós primeiro. Você que está nos ouvindo nesta manhã, que você, meu amado irmão, possa usufruir desses olivais, desses vinhais, desses poços com águas clarinha, com águas limpas, para que você possa saciar a sua sede. E a palavra do Senhor, ela vem saciar a nossa sede nos nossos momentos, quando nós estamos no deserto e não tem para onde ir. A palavra do Senhor, ela sempre mostra que Ele prepara um poço para que a gente possa tomar a água, e Ele faz surgir poços no deserto para abençoar o seu povo. E assim Ele fez no decorrer com seus filhos, quando tirou do Egito. Preparou água, preparou sombra, e o povo pôde caminhar.
Eu vejo justamente isso. Além das bênçãos espirituais, Deus vai mostrando caminhos e vai materialmente também abençoado. Nada falta àquele que busca Deus. Ele pode ser uma pessoa muito rica, humanamente falando, mas uma pessoa que Deus não vai deixar faltar nada. Porque Deus sempre vai providenciar outros curados para curar e para abençoar. E o versículo de número 12 diz assim: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O que é isso, Heraldo? Guardar para que não se esqueças do Deus. Porque às vezes quando a pessoa está muito abastada, ela já tem tudo e ela está vivendo uma vida tranquila, ela esquece daquilo que Deus fez, que Deus está fazendo e que Deus prometeu. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é mandamento também. Guarda para que não te esqueças. Nós recebemos tudo do Senhor. E Ele nos dá tudo. Agora, nós não podemos esquecer que nada disso é nosso. Nós somos apenas mordomos, tomadores de conta. Deus nos deu, Deus tirou. Esta foi a expressão de Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Tirou tudo de Jó, só não tirou a vida. Mas a temência, a obediência de Jó, ele fez com que ele recebesse tudo em dobro. E assim também, meus irmãos e irmãs, nós receberemos. Nada é nosso, tudo é de Deus. Ele dá e Ele tira. Se você quer ser abençoado, faça a vontade do Senhor, porque Ele quer fazer o melhor para você. E se você andar nos caminhos do Senhor, Ele vai te dar e vai acrescentar ainda mais aquilo que você tem, porque Ele acrescentando aquilo que você tem, você vai estar compartilhando com outro, servindo a outro, fortalecendo a outro. E quanto mais você tiver, você será fortalecido. E nós vemos a parábola do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, mas passou o samaritano. E aquele homem estava caído lá à beira do caminho. Ele pegou, colocou nas costas, tratou, deixou em uma casa, deixou dinheiro e falou: trata deste homem. E se alguma coisa a mais gastar, quando eu retornar, eu restituirei. Quer dizer, este homem foi abençoado por Deus. Ele abençoou aquele que estava caído à beira da estrada e, com certeza, Deus acrescentou para este bom samaritano, que a palavra diz bom, se diz bom samaritano, é porque ele foi bom e conservou a bondade. E ele cumpriu com aquilo que ele falou. Que nós também venhamos a cumprir com aquilo que Deus tem falado para nós, tem feito para nós, para a nossa família, e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos terminando o estudo desse primeiro momento. No próximo domingo nós daremos continuidade, falando sobre famílias curadas que curam. Nós temos hoje, dentro das nossas casas, Bíblias que muitas vezes ficam fechadas. Aproveite essa semana para que você possa meditar no que nós estudamos. E se a sua família está adoecida, filhos, esposa, relacionamentos quebrados, lembre-se, coloque Deus em primeiro lugar, busque-o em obediência e com certeza nós, além de sermos abençoados, nós vamos curar outras pessoas em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor cantando aquele cântico: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus. Não há Deus maior,
não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluias. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Partilhe com outras pessoas ou compartilhe esse estudo para que possam também ser edificados. Nós vamos orar nesta hora, entregando nossas vidas nas mãos do nosso Deus, para assim nós estarmos encerrando a nossa escola dominical. Lembrando que nós teremos nosso culto presencial à noite e também os nossos cultos online, às 19 horas na Igreja Metodista de Itaoca. Pai querido, louvado seja o teu nome. Ó Deus. Grande és tu, Senhor. Sim, Senhor. Digno de toda adoração, de louvor, Ó de Deus. honra e de glória. Sim, Deus. Nesta manhã, Ó Deus. nós queremos abençoar todos aqueles e aquelas Sim, meu que Pai. nos acompanham ou Sim, estarão nos meu acompanhando Deus. depois. Sim, meu Pai. Pai, abençoe as famílias. Abençoa, Pai. Sara as famílias. Sim, meu Deus. Sara os lares. Sim, Senhor. Restaura os casamentos. Sim, meu Deus. Faça, Pai, em nome de Jesus, Ó que Deus. tudo seja feito nas famílias, Sim, Pai. principalmente nos dias atuais. Ó Deus. Como pessoas curadas, Sim, meu famílias curadas, Sim, Senhor. para que possam curar a outros. Ó Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Sim, meu Deus. dá-nos um domingo abençoado. Sim, meu Pai. Ser conosco, Sim, meu Deus. em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica para o Heraldo. Obrigado, Senhor, pela manhã deste dia. Amém, Jesus. Estarmos estudando a Tua Palavra. Amém, Senhor. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo, seja sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.